Saudações, caríssimos amigos do Converge, e sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Declaro Aberto. Este podcast, nesta quarta-feira. Bom dia, boa tarde, boa noite, Rodrigo. Boa noite, vamos logo rápido aí, que eu já tô sem paciência, tô ansioso, já quero chegar logo no final desse negócio aqui. Então demorou, vamos fazer o terror dos ansiosos e vamos falar rápido aqui pra caramba, né? E vamos punir quem tá no velocidade 2. Então não, você não está na velocidade errada, meu caro. Não, o seu Spotify não deixou no 2. Não, nós estamos aqui porque o nosso tema convém com este tópico e com essa zoeira com vocês. Então, vocês, sem mais delongas, vocês que nos ouvem pelo YouTube, Spotify, Deezer, já curtam, compartilhem, divulguem aí. Também curtam sigam nossa página do Instagram, também nossos perfis pessoais ali estão no @convergere. E, só lembrando, quando atingirmos 100 seguidores, sortearemos o livro do Hobbit, que já está sob nossa posse. Então ajude a divulgar, ajude a gente a crescer. Certo, Rodrigo? É isso aí, doido. Então, beleza. Qual é o tema deste podcast? Nossa, é um tema que a gente sofre bastante, que todo mundo se identifica. Vamos falar sobre ansiedade. Vixe, já tô ansioso já de falar disso, pelo amor de Deus. É um bicho, né? Melancólico já vem com o label, o rótulo de ansioso de nascença. Sim, já vem com vem um galão de 20 litros de cortisol já embutido. Pois é, fogo, é a vida, né? Mas é isso aí, né? Uhum. Certo, então, por que eu falo? Vamos começar sobre essa parte da ansiedade. Falar um pouquinho de biologia? Posso? Manda bala. Então, vamos lá. Fiz uma breve pesquisa para ver, né, de onde vem, de onde surge essa ansiedade e quem que é o responsável. E é justamente esse hormônio chamado cortisol. Ele é produzido, né, pelo cérebro ali em determinadas situações. Ele é o predecessor do medo, ali a gente pode dizer. Então ele que dá aquela reação do ou vai ou foge, ou enfrenta ou foge, aquele ponto de batalha ali, sabe? Essa é a sensação da ansiedade. E o cortisol ele estimula isso. E as coisas ele vem antes do medo. O medo vem aquela sensação de correr. Então aquela sensação de preciso ir embora, fugir e tal. O cortisol não, ele já gera aquela, poxa, será que eu enfrento ou será que eu devo correr? E aí, o que ele faz no nosso corpo? Ele aumenta certas funções essenciais. Então ele dá mais força para as nossas pernas, deixa o nosso raciocínio mais rápido e corta, por exemplo, efeito reprodutivo e de digestivo. Então, quando tem muito cortisol no corpo, essas funções sofrem um delay ali para que as funções mais urgentes sejam utilizadas. É por isso que a gente engorda quando tá ansioso? Que a gente come? Também. Exatamente. Exatamente por isso. Olha, rapaz. Que coisa, né? Eu também fiz minha pesquisa, mas eu fui pra minha área, né? Fui pra psicologia, né? Não que eu seja psicólogo nem nada, coisa do tipo, mas é o que me interessa um pouco mais. Mas pegando carona nisso aí que você disse, a ansiedade, no fim das contas, né? A produção de cortisol, não sei a pronúncia correta, basicamente é uma resposta natural do corpo a uma situação de estresse, não é? Uhum. Pois é, e eu lembro quando eu fui vendo alguns dos sintomas psicológicos da ansiedade, né? Que sim, eu pesquisei no Google também, porque aqui eu não sou biólogo nem nada, nem psicólogo nem nada. Daí tava lá, sintomas físicos, ficar com agitação nas pernas e nas mãos, né? E eu já tava assim com a perna tremendo. Eu falei, eita. Mas sabe qual foi o primeiro autodiagnóstico, sei que eu posso dizer assim, de ansiedade que eu tive? Qual? Eu tava assistindo o Ítalo Marcílio, ele tava dando uma entrevista, né? Quando ele lançou aquele primeiro livro dele, não o primeiro dos temperamentos, o primeiro depois, que era o do Terapia de Guerrilha. Uhum. Que ele tava falando, o que é o cara ansioso? Como que a gente sabe que o cara é ansioso? O cara tá lá, tá urinando, não terminou nem de urinar e já tá dando a descarga. Eu, eita. Ninguém faz isso, só eu? É,
Bom, mas enfim, vamos assim, clinicamente então falando, o que diabos é a ansiedade? A ansiedade é uma resposta natural do corpo para situações de estresse. O problema é quando ela se prolonga por muito tempo, né? Porque daí, como você bem pontuou, como dá os problemas aí de atrasar as funções reprodutivas, digestivas, questão de te coloca no pensamento rápido, tal. Isso gera grandes situações de estresse, cujo o ciclo de feedback positivo faz com que a pessoa despiroque, né? Porque o número de tipos de transtornos de ansiedade que existem, nossa, eles são vários, né? Dos vídeos que eu pesquisei, que é de um canal no YouTube que eu gosto, que é o Psych2Go, eles falaram de pelo menos 8 tipos de transtornos de ansiedade, sendo desde o geral os mais específicos, né? Como, por exemplo, o síndrome do pânico é um transtorno de ansiedade num nível crônico, né? Sim. E não sei se conta aí nesse meio também com os transtornos de depressão, porque a depressão ela já pega muito da ansiedade também. Nem todo depressivo é ansioso, mas elas não são obrigatoriamente ligadas, mas podem estar juntas ali também. Segundo um artigo que eu li, ele realmente, os quadros crônicos de ansiedade podem levar à depressão, né? Depressão, assim, naquele estado clínico, né? Não na depressão... Sim. Não, a depressão clínica química mesmo, não a questão psicológica, da tristeza profunda e tal. E por que tudo isso acontece? Bom, resumindo em miúdos, a ansiedade nada mais é do que uma preocupação excessiva com assuntos que são corriqueiros, de certa forma. Como assim assuntos que são corriqueiros? Como assim preocupação excessiva? Bom, vamos analisar o ambiente em que a gente vive hoje, né? A gente tem informação para tudo quanto é lado, opção para tudo quanto é lado. Você não sabe o que escolher, que a gente já mencionou aqui, né? Não lembro em qual episódio. E tudo isso gera ansiedade. E assim, por que essas coisas acontecem? O ser humano, por natureza, ele vive no modo de economia de energia, em especial o cérebro. Né? Por que nós temos hábitos? Porque o cérebro ele não gosta de gastar energia desnecessariamente. Então, tudo aquilo que cria rotina, o cérebro vai no modo automático, no piloto automático e não tem problema. Quando alguma coisa sai dessa rotina, o cérebro ele precisa se reordenar de alguma forma. E isso gera o estresse. Como assim gera o estresse? É a descarga das substâncias, porque você precisa... está fora do comum, isso é uma ameaça, né? Que, por mais que eu não acredite na evolução do jeito que as pessoas falam darwiniana, é para se ver que durante um bom tempo o ser humano era uma presa fácil, que qualquer coisa que ressaltava, que podia ser prejudicial, ele tinha que estar ligado. Por isso que a gente sente aquela flacidez, por assim dizer, na perna. Por quê? Porque fica pronto para correr se precisar. Você também já está com as vias aéreas mais abertas. Também você já consegue puxar mais ar. Você já consegue oxigenar. O seu corpo se prepara para o perigo. Exatamente. Só que a gente vive num mundo onde essas ameaças físicas elas não existem, né? Então elas ficam mais na nossa cabeça. Então, resumindo, todo mundo sofre de ansiedade em maior ou menor grau. E isso sempre foi assim. Como assim sempre foi assim? Desde o leão, né, ameaçando a sua toca, até hoje o telefone que toca te cobrando, ou a necessidade de ligar para a pizzaria e você não gosta de falar no telefone. Tudo isso são situações que fogem do seu controle. Não é? Então, isso gera para nós um grande problema. E que grande problema é esse? A gente fica paralisado, porque a gente fica sem ação. Quando há um excesso de estímulos, o cérebro buga. Sim, ele dá tela azul. Você está justamente nessa posição de vou correr, vou ficar, o que eu vou fazer e tal. Só que por muito tempo. Por muito tempo e com diversas coisas. Porque são diversos estímulos, né? Tudo isso vai levando, até um ponto que dá tela azul. Fala, meu Deus, chega. E quanto mais vezes essa rotina se repete, mais ela se fixa no cérebro, por causa da própria natureza dele, e aí que gera, como eu disse, pode chegar aos níveis, à condição clínica de depressão. Né? Existem vários tratamentos, mas enfim, como nós não vamos falar
disso daí, né, a gente já digo, procure um psicólogo, um psiquiatra, não tenha medo, psiquiatra não é médico de doido, é médico de qualquer jeito. Porque isso em nível clínico, ele é extremamente perigoso, né? Mas vamos falar agora daquela ansiedade que não é bem uma ansiedade, né? Vamos falar daquele pré-ansiedade, que é simplesmente o desconforto do dia a dia, né? Como assim o desconforto do dia a dia? Olha, aqui eu já vou falar daquele meu velho filósofo, o Epicteto, o Epíteto, ou Epiteto, você chama do jeito que você quiser. já vi todas essas grafias e outras mais, né? Ele parte do pressuposto da dicotomia do controle. O que é uma dicotomia, Bruno? Você que é o rapaz das letras. Uma dicotomia é um contraste, né? São duas posições diferentes ali, uma da outra. Sim, e como assim? Realmente são só duas opções, né? O que Epiteto ele separa? É o que está sob meu controle e aquilo que não está sob o meu controle, né? E normalmente, o que está sob o nosso controle? Apenas as nossas reações. Porque o nosso corpo não está sob nosso controle. O que as pessoas pensam de nós não está sob nosso controle. Como as pessoas reagem às nossas ações não está sob o nosso controle. Então, este princípio da boa vida, né, do Euqueridian dele, é exatamente saber diferenciar o que está sob o nosso controle e o que não, né? E existem muitas outras ferramentas que passam disso, né? Ó, um exemplo para você entender como que Epiteto levou isso ao ápice, né? Só para dizer, Epiteto, na verdade, significa adquirido, né? Comprado. Ele era um escravo, ele foi escravo até os 30 anos. E uma vez, o senhor dele estava tão bravo com ele que estava forçando o joelho dele no sentido contrário. E ele, sem falar uma palavra de dor, falava: a minha perna vai quebrar. A minha perna vai quebrar. A minha perna vai quebrar. Até que ouviu aquele estalo e quebrou. Ele não gritou de dor e falou: eu não te avisei que ia quebrar? Nossa! Caraca! Aí que tá, né? Por isso que a figura de Epiteto tá como uma bengala, porque depois ele ficou manco o resto da vida. E enfim, além disso, outro filósofo estoico, que é o Sêneca, ele também falava dessa questão de ansiedade e de questão das nossas reações. E até mesmo o mais famoso, né, rei filósofo, né, Marco Aurélio, nas meditações dele, que na verdade era o diário que ele escrevia para si mesmo, várias vezes ele menciona a ansiedade. E vamos pensar nas adversidades que Marco Aurélio tinha, né? Ele era o imperador do maior império da época. Ele tinha um filho da mãe, né, que só dava problema. Tinha revolta em quase todo canto do império. Ele teve uma praga que matou, sei lá, em estimativas, vamos dizer, moderadas, matou 6 milhões de pessoas no Império, em 19 anos de praga, e você com medo do coronavírus. E, além disso, tinha rumores de que a mulher dele era infiel. Nossa. Um dos tios dele, primos, eu não lembro, fez um motim dentro do palácio. E você ainda pensa, tranquilíssimo, né? Leva uma maracujina pro cara, né? Porque, pelo amor de Deus. Mas daí você imagina realmente o quanto de estresse que ele não passava. Como que ele lidava com isso? Ele era um filósofo estoico, então ele fazia exatamente o que esses dois predecessores falavam, né? Separar o que está sob o seu controle. E o que ele repetia sempre para si mesmo é: eu não vou conseguir mudar isso, ficar bravo não vai adiantar nada. Eu não posso esperar que tal pessoa age assim, porque eu sei que ela vai agir de forma errada. Então, vamos nos preparar para tal coisa, né? E essa é a sabedoria dos estoicos que a gente pode aplicar hoje. Além disso, existe uma coisa chamada amor fati, né? Que é amor ao destino, né? Que pra gente nada mais é do que aceitar as determinações da divina providência, né? Que nas palavras de Santo Afonso de Ligório, né, ele diz que
Nas adversidades, repita sempre: assim Deus quer, assim eu também quero. Simples assim. E por que isso? Porque isso realmente não está sob o nosso controle, né? Boa parte dessa preocupação que a gente sente, ou como a gente se inquieta, normalmente é porque a gente está querendo uma coisa que está fora do nosso controle, que nós não conseguimos fazer, né? Um outro livro mais recente, que não é histórico, mas que pode ser de grande utilidade para nós, que como foi para mim, é um livro do Dale Carnegie, que é o Como Evitar Preocupações e Começar a Viver. Ali ele já dá umas ferramentas mais imaginativas, né? Como assim ferramentas mais imaginativas? Eu aposto que todo mundo já ouviu um conselho como esse. Ok, pensa, qual é a pior coisa que pode acontecer? Né? Normalmente você vê que ela não é tão ruim assim, né? Daí você começa a pensar a hipótese mais absurda de todas. Por exemplo, eu vou falar a minha opinião. Nossa, mas daí as pessoas vão com tochas e forcados na frente da minha casa para me punir e me levar para a fogueira. Esse é o nível. Tipo, isso é absurdo. Você sabe que isso não vai acontecer. Então você já sabe que as outras coisas elas não são tão ruins assim, né? Claro que essas são as ferramentas que os estoicos e que Dale Carnegie nos dá. Mas falando na real, eu sei muito bem como é difícil ser um rapaz ansioso. Eu me pego várias vezes com a perna tremendo e falo, não, eu tô ouvindo heavy metal. E é fogo. É fogo. É difícil conviver com ansiedade, mas ela é possível de ser vivida, né? E como eu disse, eu não estou falando aqui da ansiedade do problema crônico clínico, tá? Que eu não tenho capacidade para falar disso, nem psicológica. Estou falando das coisas do dia a dia. E eu já falei demais. Fala você, eu já tô ficando puto, então deixa aqui. Não, é que você não sabe. Ó, vou dar um outro exemplo de dicotomia, o que está sob meu controle e o que não está. Estava eu saindo do meu serviço, estava chovendo e eu falei, beleza, eu vou tomar um pouco de chuva, mas eu vou proteger a minha mochila. Legal. Tinha um espelho d'água na rua, um filho da mãe passou rápido de carro e pegou em cheio na mochila. E eu falei, eita, Giovana. Claro que eu chamei ele de filho de uma égua, né? Foi. Lógico. Daí eu fiquei quietinho. Falei, poxa vida, molhou meus livros, cara. Tipo, me molhar, tudo bem. Eu chego em casa, tomo banho e troco de roupa, cara, mas você molhou meu livro, velho. Aí é triste, aí é triste. Aí beleza. Partido. Nossa. Como não tem o que ser feito, vamos lá, deixa quieto. Aconteceu. Não dá pra desacontecer, então, vida que segue. Não adianta chorar pelo livro molhado, né? Mas graças a Deus não molhou tanto assim. Não, tá aqui, tá bonitinho. Tá com cheiro ainda. Não, mas essa ansiedade realmente aí é muito, muito complicado de lidar, né? Então, e realmente também é que eu também não tenho capacidade acadêmica ou científica para falar da ansiedade clínica, né? Isso aí deixo para os profissionais específicos da área. Então, que a gente fala aqui dessas ansiedades do dia a dia mesmo, tá? Então, também partilho dessa mesma ótica que o Rodrigo vem abordando também. Então, assim, também sou um cara super ansioso. Então, eu sei bem como é difícil lidar. E as minhas unhas pagam esse preço até hoje. De serem moídas. Ou hábito maldito. Mas é bem complicado quando a gente começa a se preocupar muito com essas coisas corriqueiras. E, assim, principalmente nas coisas que estão para vir a acontecer. As preocupações anteriores, aquilo que já aconteceu, remói. O remorso, ele machuca também. Ele dá uma sensação ruim. Mas aquelas que estão para acontecer, e justamente por não estarem sob o nosso controle, gera aquilo que a gente conversou em outro episódio também. De quando a certeza vem, quando a verdade está ali, não se há dúvida e a gente fica com essa segurança. Mas, quando não se tem a verdade, não se tem algo ali, não só por estar no nosso controle, mas também por a gente não saber o que vai acontecer,
Aí a ansiedade vem o galão de cortisol aí que zoa tudo. Mas aí cabe essa atitude, né? De como olhar para essa dicotomia. Ó, eu não consigo olhar e controlar isso aqui. Mas paciência, vamos lá. E eu gostaria de ter essa calma que o Rodrigo teve aí ao ser molhado, né? Mas, por exemplo... Isso aqui são anos de prática, cara. Cara... Só pra você ter uma ideia de como isso são anos de prática, é que você não me conheceu há cerca de 10 anos, né? Uhum. Porque, cara, realmente, pensa num bicho estourado como sou hoje, ateu e mais brigão do que eu sou hoje. Nossa, se você comparar eu de hoje com o de 10 anos atrás, mano, hoje eu sou calmíssimo. Uhum. Não, eu também, eu fui assim até uns 3 anos atrás, uns 3, 4 anos atrás. Quem me conhecia falava, não, porque vamos dar nome aos bois. Eu coordenava o Ministério de Música ali, a equipe de música que eu tocava. E aí, eu era responsável para dissertar, tal, falar, olha, acertar o tom. Então, realmente eu liderava ali o pessoal. E, nossa, eu era muito chato, cara. Era muito chato. Meu Deus do céu. Nossa. Não, mas com um negócio, assim, não era que tinha que ser a música 100% exatamente do jeito que ela tá no CD. Porque eu já toquei com gente assim. Com gente que tinha que ser a música exatamente perfeita ali. Nada mais, nada a menos. Mas não, eu falava, eu quero que você dê o seu melhor, tal. Isso aqui não tá bom, isso aqui não tá legal, tal. Não sei o quê. Só que a forma como que eu estourava muito fácil também. E aí, por exemplo, dava ruim no banco, precisava ir lá e esperava, tal. Eu era numa paz, numa tranquilidade. Ou mesmo quando deu ruim no restaurante aqui perto que eu comentei. Atrasou tudo, cheguei lá, tal, a mulher ainda faltou pastel, não sei o quê. Ela, ai, desculpa, não sei o que, a gente tá abrindo agora, tá acertando tudo. Eu falei, moça, desculpa, mas não volto aqui. Falei com uma calma. Falei, é só isso, você perdeu um cliente. Ela dá mais uma chance, tá? Dá até dó da moça. Ela dá mais uma chance pra gente, a gente vai melhorar. Mas esse tipo de coisa, assim, ele afeta muito. Principalmente quando a gente vai fazer algo grande, algo assim, que significa muito. Então vem aquela ansiedade e tal. Tem um amigo nosso, que eu não quero mencionar, mas ele foi fazer uma viagem de avião, o cara não conseguiu dormir. Um dia antes. Ele ficou de ansiedade, cara. Assim, eu imagino, cara, porque foi por causa de ansiedade que eu reprovei 5 vezes no exame de carro. Olha, e outra, falando também bastidores aqui, vamos lá. A gente ia gravar esse episódio um pouco mais cedo, né? De repente, de última hora, eu tive que sair correndo e tal, aí já mandei um áudio lá falando, Rodrigo, não sei o que e tal, cara, eu tô correndo aqui. Para um áudio de quantos minutos? Deixa eu ver aqui. 1 minuto e pouco. 1 minuto e 13, acho. 1 minuto e 13 mesmo, e eu respondi com 23 segundos. 20 segundos de zoeira. Mas é justamente isso. E fica nessa ansiedade, esse negócio, pô, a gente precisa ir, a gente combinou, tal, não sei o quê. Mas... E, além disso, eu também queria ressaltar um ponto, não sei se tá aí no que você vai falar, mas um certo nível de ansiedade, ele é bom pra gente. E se a gente tem um certo nível de ansiedade, assim, se a gente sabe dosar isso, principalmente tendo o controle, assumindo esse controle, isso faz bem pra gente. Porque essa questão de estar atento, de estar nessa posição, a gente pode tirar o lado bom disso. No final, dá pra manejar bem ali. Um lado bom dá pra tirar com certeza, mas eu não concordo que haja uma ansiedade boa. Porque, veja só, qual que é o lado bom que a gente pode tirar da ansiedade? Bom, ressalto de novo a toda a minha experiência no âmbito profissional, que eu me ferrei, papapá, eu tive muita crise de ansiedade. Com tanta ansiedade, mesmo quando eu aprendi a lidar com ela, que eu sabia que era isso, tal,
Eu cheguei naquele ponto que eu ficava, bom, não sei se a palavra é correta, mas anestesiado, né? É o hopelessness, que é o nome que aparece em inglês. Que é quando perde a esperança. Tipo, chega um momento, nada muda, então você chega um momento que você simplesmente desiste, né? Então você para de lutar. Tipo, você já não sente mais as coisas. É quase como se fosse quando você tá com uma dor muito... Quando sua dor é lancinante... Ó, palavra bonita pra você, anote no vocabulário. A vocabulário. Lancinante, doendo pra diabo. A dor é lancinante, a gente o quê? Desmaia. Então, a gente tem esse mecanismo de defesa. Claro que daí, quando você só chega nessa situação de anestesiamento, o próximo passo é a depressão. Sim. É um problema, se não é cuidado. Porque, veja bem, quando você passa por um monte de experiências ruins, experiências negativas, elas vão, como eu disse, repetindo, elas se cristalizam. E quando elas se cristalizam, é difícil você botar ela para rodar. Claro que depois de muita floração, muita força de vontade, muita clareza, né? Muita penitência, na verdade, né? A gente chega àquele ponto em que eu posso dizer com 100% de certeza, não criar expectativas, né? Porque a ansiedade nada mais é do que uma preocupação desnecessária com algo que ainda vai acontecer. É um excesso de futuro que você não tem controle, né? E você acaba não tomando as ações que você toma hoje. Por exemplo, quais são as situações que sempre me deixou ansioso? Quando eu tenho que falar com alguém, quando eu tenho que fazer alguma apresentação, quando eu tenho que ligar para alguém no telefone, quando eu tenho que fazer qualquer coisa que eu não queira, isso me dá ansiedade. E graças a todo esse monte de porrada que eu já tomei na vida, eu costumo brincar que tudo que já podia ter dado errado no meu serviço e em determinadas coisas deu errado comigo, poxa, nada mais me surpreende. Alguma coisa deu errado. Eu... Legal. Enfim, vou resolver essa brossa aqui, tá tudo certo. Sim. Mas o grande ponto é aí que tá. Pra chegar no ponto de que você explodiu, precisou de uma ansiedade muito grande. Mas eu digo assim, por exemplo, se a gente levando a coisa numa boa, sem aquela ansiedade e tal, mas a forma com que a gente consegue manejar isso. E óbvio, como a gente fala, né, da força do ódio, usar isso pro bem. Pô, eu vou usar minha força do ódio, eu tô pistola, cara, eu tô pistola, vou fazer tal coisa e vou fazer isso bem, eu vou fazer com raiva. Mas é pegar essa ansiedade... A linha aí é bem tênue entre fazer com raiva e fazer bem. Então, eu sei, mas por exemplo, e fazer a coisa com raiva, mas se concentrar com uma dedicação digna de... uma dedicação fúnebre, até, de tão... Fúnebre. De raiva, você vai fazer aquilo, você quer matar alguém. Enfim. Mas o meu ponto é o seguinte, esse estado de atenção... Sua câmera fechou de novo, Rodrigo. Eu sei. Quando sair é porque eu troquei de aplicativo. Pronto, tá, voltou? Voltou. Então, esse estado de atenção, para certas atividades, é excelente, cara. Você vai precisar, preciso coordenar tal coisa, preciso fazer um monte de... Principalmente para quando você precisa fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, você tá atento ali e tal, mas é dosando isso, de uma forma com que você está no controle ali. Mas agora me diz, como que a gente vai conseguir... Como que você falou agora? Caramba. Eu queria repetir com as suas palavras. Mas basicamente, como que a gente faz... a gente mantém esse estado de atenção? A gente só consegue manter esse estado de atenção usando esses sintomas físicos de ansiedade? Não tem outra forma da gente usar eles? Então, é que eu tô pegando uma linha de um artigo que eu peguei ali também, tá? Justamente eu imaginei. certas coisas para acalmar, diminuir esse nível de ansiedade e conseguir utilizar para ele para uma coisa boa também. Porque, principalmente, o artigo ele fala das coisas dessa ansiedade clínica, principalmente pelo excesso de cortisol. E aí, as ferramentas são para produzir endorfina que dá uma amenizada no cortisol. Entende? E aí você consegue equilibrar as coisas e fazer isso mais bem feito. Tá.
Daí eu te pergunto agora, não sei se tem isso no seu artigo, no meu tem, e tem o Ítalo Marcilli por trás também. Quando você tá no meio da crise, como que você resolve? Vira a mesa. Não, eu não sei você, mas quando eu tô no meio de uma crise de ansiedade, eu travo. Meu corpo ele desliga, mas a mente fica lá. O problema fica todo na mente. Normalmente, ou me dá insônia, ou eu fico com pensamento repetitivo, e dá todo aquele problema. Existem duas táticas que eu ouvi de dois psiquiatras, quer dizer, de um psiquiatra e de um psicólogo. O do psicólogo realmente é genial. Eu falei, carambola, se eu soubesse disso antes, é você recitar a tabuada do 7. Caraca! É. Por quê? Porque isso para o fluxo descontrolado de pensamento. Porque você foca numa coisa intelectual. E quando você decora, é uma coisa que volta para sua ordem. Se você não sabe a tabuada do 7, beleza, você vai fazer o esforço para recitá-la. Se você já sabe, você volta para o seu controle. Opa, isso aqui é uma coisa que eu controlo. Uma outra tática que eu já usei comigo, eu passei para a Bruna e eu passei para uma outra moça do serviço, é um exercício do Ítalo, que é um exercício de atenção plena, que é você focar totalmente em um dos seus sentidos. Ou você foca, sei lá, você escolhe uma cor e você vai encontrar todos os objetos que são daquela cor. E você vai prestar atenção só nessa cor. Isso funciona bem para quem é visual. Para quem é mais auditivo, tipo eu, concentra em som. Pega um som, isola todo o resto e foca a sua atenção nele. Foca só nele. Por quê? Porque isso vai funcionar como âncora. Porque tudo que está envolvido numa crise de ansiedade é realmente coisas que são da nossa cabeça, um excesso de preocupação. Sim, sim. E quando você volta para a realidade, para o palpável, aquilo que você pode tocar e você pode morder, você descobre, não, pera, agora eu consigo me acalmar. E por que esse se acalmar ele é tão importante? Porque, velho, eu já vi crises e crises de ansiedade, já passei por crises de ansiedade e eu vejo de várias formas. Quando você vê que uma pessoa, ela não consegue parar, ela não consegue sossegar, ela não consegue focar, tá num pré-estado de pânico, a pior coisa que você pode fazer é se manter calmo e falar para ela ficar calma. Por quê? Porque isso é como você jogar água num incêndio de gasolina, né? Então, como que você resolve isso? Então, tá, contato físico, cara. Segura a mão da pessoa. Comigo isso funciona melhor porque eu odeio contato físico desnecessário. Mas beleza, funciona. Independente do meu gosto pessoal. Tipo, contato visual. Sim. Pessoas com problema de ansiedade, elas evitam contato visual. Elas não focam os olhos. Você vai até ver que os olhos ficam até meio tremendo, como se estivesse dormindo, né? No sono REM. E precisa dessas coisas, que é realmente um aterramento. Se a gente não se aterra, a gente não volta para a realidade. E, de fato, a gente não vive na realidade. A gente não presta atenção, né? A gente não é atento, porque se a gente tivesse atento, a gente prestaria. A gente se ateria. A gente atenderia as coisas, né? Por que a gente esquece de Deus? Porque a gente não presta atenção. Raramente a gente pensa com coerência, né? Tanto que até as pessoas dizem, não, você vai aprender filosofia para aprender a pensar. Uma ova, a gente já sabe pensar, já é como respirar. O problema é você coordenar essas coisas, né? Sim. Por que a respiração ela é importante? Por que tem aqueles exercícios de contar até 4 para você se acalmar? Você pode se acalmar, você pode controlar os seus sentimentos através da respiração. Tem aqueles problemas lá da pranayama, que é coisa de yoga. Tem o breathwork, eu não sei se traduz em português, que você usa a respiração para alucinar. Uns bagulho doido lá do crioulo doido. Caramba! Velho. Enfim. Bom. Eu conheço as doideiras. Mas, enfim. Se você controlar a sua respiração, você vai controlar os seus pensamentos. E quem diz isso, Rodrigo? É você que está dizendo, os clínicos? Não, são os santos padres, né? Os santos padres, os padres do deserto, falando sobre a oração, né? E olha só, a volta que a gente deu. Começamos falando da ansiedade clínica, começamos a falar da torrente de pensamento e nós voltamos ao quê? A oração.
né? Que era exatamente onde eu queria chegar. Antes de entrar na oração, eu só queria dar uma outra. Eu sabia que você ia falar dessa parte psicológica para controlar a ansiedade, então eu fui na parte mais material, na parte bicho mesmo. Cara, eu me sinto tão previsível às vezes. É porque eu sei. Não, é fácil. É fácil saber fazer a pauta quando a gente conhece um ao outro. Então eu sei para que lado você vai. Aí eu fui para um outro lado, então mais bicho mesmo, mais humano ali para ver o que, sem a parte da psique, mas a parte do carnal ali. Somática. Isso, a parte mais matéria. E aí o que acontece? Tem certas atividades, como que o cortisol, eu comentei aqui agora há pouco, mas como que o cortisol você abaixa o nível dele? Justamente com um outro hormônio chamado endorfina. Tem vários tipos ali. Vários tipos que são produzidos ali. Então, o que gera endorfina? Atividade física. Cara, fazer atividade física vai abaixar o nível de cortisol. Então, se seu corpo está estimulando muito e gerando muito cortisol, que vai estar acontecendo porque você está ansioso, fazer uma atividade física dá uma baixada nisso. E aí você relaxa. Só que aí tem uma armadilha. Porque certas pessoas, algumas inclusive até aqui, tomam bastante café. E aí a cafeína, ela anula o efeito da endorfina. Ah, é? Aham. Nossa, será que eu sou um repolho porque eu tomo muito café? Porque eu não tenho interesse em nada? Se eu parar de tomar café, eu vou virar um colérico? E é esse o ponto. Aí ela anula o efeito, e aí o que acontece? Você não consegue mais trabalhar, cara. Porque o cortisol vai voltar a subir. Aí você vai ficar estressado. Só que aí você imagina, a cafeína vai estimulando isso. Meu mundo ruiu, cara. Gente. Meu cara. Velho, o que eu amo está me matando. Eu estou num relacionamento abusivo com o café. E aí, o que acontece? Chocado. Esse mundo é cheio de mistérios. Tem dois tipos de atividade física, né? Tem aquela atividade física regular e tal, mas tem aquela atividade física de alto potencial, né? Então, tem o cara que pega a bike e sai no fim de semana, rodam, sei lá, uns 20 km, por aí. Mas tem o ciclista profissional. Esse cara que faz essa pessoa pratica esses esportes de alto rendimento, também a endorfina vai baixando bem esse nível de estresse. Então, às vezes, quando a gente está muito ansioso, de repente pegar uma semana e vou fazer um intensivão essa semana. Sei lá, eu vou tentar correr tantos km todo dia. E aí, isso faz bem também para abaixar esse nível de estresse. Que justamente quando você faz um esporte de alto rendimento ou de alto impacto, sei lá, você faz aquele treino, faz um treino de crossfit para sair exausto, sabe? Pra sair moído. Também ele tem um efeito melhor no corpo também. Então você fazer isso, essas atividades, de repente fazer, sei lá, uma semana eu vou fazer isso, vai baixar seu nível de estresse bem. Então é uma atividade que ajuda. Ainda mais se conciliar com a oração, como você já ia puxar aí e dar a volta para chegar na oração. Porque justamente a minha grande válvula de escape é fazer atividade física, e caminhar ou correr aqui na serra, que tem aqui. Só que eu vou correndo, fazendo o quê? Eu vou sempre ouvindo alguma meditação, ouvindo algum áudio, assim, reflexivo, ou vou rezando o terço também, ou vou com esse grande companheiro aqui. Você chama de um nome diferente, eu não lembro. Tem dois nomes. Tem o Skotsky e Kombuskini. Kombuskini, né? Então, com o Kombuskini também vou rezar. E me relaxa, cara. Eu vejo as vacas lá andando numa boa, tal. Então, é bem tranquilo e realmente dá uma baixada. E os dias que eu faço isso, a minha atenção fica muito melhor.
eu consigo me concentrar, organizo, tal, o raciocínio vai bem. Mas você sabe que é engraçado, cara? Eu, quando eu tô com muita energia, eu preciso gastá-la, né? Então eu acabo fazendo algumas atividades físicas, mas o meu negócio não é coisa longa, o meu negócio é força, que é fazer força. Porque fazer força desconta raiva. Mas, na verdade, minha grande válvula de escape, na verdade, é realmente o silêncio, cara. Ficar sem nenhum estímulo. Mas falando nisso, às vezes, quando eu fico ansioso, né? Antigamente, quando eu fumava, eu saía para fumar um cigarro e tomar um café. Hoje em dia eu saio só para tomar café. Mas hoje, por exemplo, hoje que eu digo, hoje, dia da gravação, eu percebi que ficar sentado é muito ruim para mim quando eu tô com uma mini crise de ansiedade. Porque é o momento que eu fico com a perna lá, fingindo que eu tô tocando o pedal duplo na bateria. Eu só preciso ficar de pé. Olha só. Só a mudança de postura já me acalma, porque me traz a atenção para cá. Porque quando eu falo de atenção, realmente, o ater-se, quando você presta atenção em alguma coisa, você atende alguma coisa, né? Quando você, olha só a beleza do português, quando você atende o telefone, você não atende só o telefone, você atende ao telefone, porque você está prestando atenção no telefone. Olha, outra coisa maravilhosa, por que eu falo que participar da missa, por mais que esteja bonitinho, não é tão importante quanto você atender a missa. Assistir a missa é você ir e dar a atenção ali, né? Porque no fim das contas, a palavra tornou-se verbo, tornou-se palavra, né? Para você ouvir, e esse ouvir precisa de atenção, mais do que de fala, né? Eu acho isso tudo muito bonito, porque realmente, lendo o que eu tenho lido hoje sobre atenção, eu falo, caramba, eu nunca prestei atenção na minha vida, né? Porque às vezes eu tento ser multitasking, multitarefa, é a pior merda que você pode fazer, né? Não, eu quero ser super produtivo, meu ovo! O ovo, cara. Tem um monte de gente aí dos coaches da vida que eles já falam isso já há 1000 anos. Tem até aquele livro, The One Thing, a única coisa, que já fala para você focar uma coisa de cada vez, para você fazer ela bem, né? Escolher a sua especificidade, aquilo que você é especialista e tal, um monte de coisa. E é isso, cara. Essa é a grande sacada. Por que eu falo que a oração é tão importante? Porque o pessoal hoje em dia fala, não, nós temos que meditar para colocar a mente em stand-by, não sei o que lá, tal. Só que a meditação oriental, o resumo da ópera, o osso dela, o que é? Você prestar atenção a você mesmo. Eu não sei se você... vou deixar claro aqui. Eu nem sempre fui católico e eu já fui metido a budista e já fui esotérico. Por isso que eu sei dessas coisas. Não me usem como exemplo e não me imitem. Ok? Você que nos ouve. Se você imitar, é por coisa tua. Sacou? A culpa é tua. Né? Quais que são os primeiros passos para a meditação, nesse sentido mais budista? É você prestar atenção no seu corpo. Né? É você controlar a sua respiração. É você se imaginar. Você imaginar a Kundalini, né? No Kundalini tem a ver com os chakras. São as duas serpentes gêmeas que vão se encontrando e você acompanhando isso, focando a mente, você criando alguma imagem de um símbolo sagrado para você, porque o budista é filosofia, não é religião, que é 4. E beleza. Que, em última análise, é o quê? É você olhar para você mesmo. Você se tornar testemunha do seu interior. Quando você tira toda essa parte esotérica, toda essa parte mística, você está fazendo o quê? Você está olhando para você e você vendo qual que é a sua situação. Porque todos nós somos os únicos que somos testemunhas e juízes de nós mesmos. Né? Por quê? Porque só a gente sabe o que passa aqui dentro. Só que a gente esconde de nós mesmos. Porque a gente não quer assumir. Entra aquela parte da confissão humilhante. Porque a gente tem um padrão de nós mesmos que é inatingível, que a gente quer que tudo se enquadre ali. Quando você olha para você e você vê que você não é aquilo, normalmente você deprime e você fica ansioso também. Trazendo essas coisas para o nosso âmbito cristão e na meditação cristã, a meditação católica ocidental, ela é justamente a aplicação do intelecto. É você prestar atenção. Só que você realmente fazer um exame e você saber que você não está olhando para nada. É você saber que você está olhando para alguém, para alguma coisa. Porque nós somos testemunhas e juízes de nós mesmos.
só que nós somos viciados. Você, na sua experiência de direito, você consegue confiar 100% no testemunho de uma pessoa? Não, imagina. Tanto que o testemunho, a prova testemunhal, é a pior fonte de prova que tem ali. Então, numa escala hierárquica ali, ela é a mais baixa. Pois então, mas ainda assim o testemunho ele é necessário. E quando passa para o juízo, quanto mais justo é o juiz, juridicamente falando? Quando ele consegue realmente analisar ali no corpo de provas e tirar realmente a materialidade daquilo. Então foi provado ali, o que foi provado é o que será julgado. Então é isso que se considera um juiz justo, que consegue olhar exatamente a situação ali e dar o direito. Sim. E olhando para o nosso interior, isso quer dizer que a gente é testemunha e juiz, mas umas porcas dessas coisas. Uhum. A grande coisa legal aqui é que a gente também tem um justo juiz e uma justa testemunha, que é Jesus, que é Deus, que habita em nós pela graça, né? Então, não importa quanto que a gente seja juiz e testemunha de nós mesmos. Quando nós estamos em crise de ansiedade, normalmente a gente fica num tribunal de acusação e defesa. E quem que é a acusação? É o diabo. Quem que é a defesa? Sou eu mesmo. Só que eu sou minha testemunha. Eu advogo em causa própria. Nossa. Só que normalmente a gente se engana, porque normalmente o que a gente acha que é acusação, não, mas eu não sou tão ruim assim. Isso também é coisa do diabo. Ah, mas que mal que tem fazer qualquer coisa? Pô, isso é coisa do diabo. Começou com coisa de, que mal tem? Você já fica ressabiado, né? Porque foi essa que a serpente tentou Eva. Uhum. Pode ser você tem que ter um discernimento de espírito inaciano aí, beleza. Mas em última análise, a gente corta essa relação de acusação e defesa dentro de nós com a oração. Qual que é a oração que eu falo para todo mundo fazer, que eu já sou quase quase estou fazendo meu apostolado isso daí? É repetir alguma ejaculatória, em especial a da oração do coração. Por quê? Porque você vai juntar a sua atenção, você vai unificar também a sua vontade e o seu testemunho apenas em uma coisa. Porque a oração serve para a gente lembrar de Deus. E quando a gente lembra de Deus, ele se lembra da gente. Não que ele se esqueça, de fato, né? Uhum. Mas a ação dele, a ação da graça se torna mais atual, né? Então, por isso que quando a gente repete, Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tende piedade de mim, pecador, primeiro que estamos fazendo um ato de fé. Segundo, a gente está lembrando de Deus. E terceiro, a gente está pedindo a única coisa que nos cabe, pedir a misericórdia, né? Porque Jesus é Deus, né? Jesus é Deus, então é o justo juiz. E ele age com misericórdia. Só que nós estamos no tempo da misericórdia. Não podemos esquecer que ele é o nosso juiz. Uhum. Então a gente fica nessa, a gente volta pro eixo. E é difícil pra caramba você criar esse hábito? Ou se é. Por quê? Porque existe algo dentro de nós que odeia Deus. E esse algo em nós que odeia Deus, o diabo fala qualquer coisinha, ele vai correndo atrás. Não é que o nosso corpo é mau, não, mas é que, né, é fácil, né? E qual que é outra coisa legal da oração? A oração feita em segredo, a oração do coração. Quando você se recolhe e fala com um pai que te ouve em segredo, que te atende em segredo, isso fica em segredo, tá de você. Porque quando fica em segredo de você, a gente tem um talento grande de estragar tudo. A gente, uma das coisas que a gente fala quando a gente vai falar da consagração é que é muito difícil para nós mantermos as graças recebidas. E de fato, tudo que a gente pega, a gente caga, velho. A gente tem o toque de merdas, né? Em vez de ser o toque de Midas. Eu pensei exatamente isso, exemplo. Exatamente isso. E é isso que a gente tem que entender. Essa que é a verdade que você estava falando agora há pouco. Não sei se você quis dizer, mas é como eu interpretei. Uhum. E isso nos leva a ter uma grande humildade. Por quê? Porque a humildade é verdade, vê a nossa insignificância. Exato. Normalmente a gente é ansioso porque a gente imagina que a gente está no lugar de Deus, né? Como a Bruna gosta de dizer, desce do trono de Deus que aí não é o seu lugar. Uhum. Quarta pessoa da Trindade, né? Quarta pessoa da Trindade.
E aí, quando a gente volta pro nosso mundo, a gente mantém essa atenção aqui, presa, pô, aí a ansiedade passa. Dá um pouco de trabalho? Dá. Uhum. É difícil você fazer o exercício de abandono? Pra caramba. Mas a recompensa vem. E é legal que venha em segredo que nem você percebe. E graças a Deus nem o diabo, né? Porque se nem eu percebo e estrago tudo, imagina o diabo que já quer estragar de vontade própria. Uhum. E isso é muito louco, cara. Isso é muito legal. Sim. Daí você pode me dizer, mas eu não sinto um chamado para a oração do coração. Tá, beleza, nem todo mundo é chamado. Mas eu vou falar de oração em 3 etapas, que é de São Francisco de Sales. Que consiste em 3 palavrinhas: pedir, oferecer e aceitar. O pedir é justamente fazer um ato de fé, que é o quê? Senhor, que eu atenda a ti como vós atendeis a mim. Ou você está lembrando de Deus para ele se lembrar de você. Você oferece aquela atitude que você está fazendo, independente do que seja. Seja porque é um sacrifício, seja porque é uma coisa boa, tal. E você aceita o que quer que advenha daquela situação. Isso é a dica de São Francisco de Sales para que a gente viva o sacramento do tempo presente. Porque já, como dizia nossa querida Santa Teresinha, não tenho nada mais do que hoje. E como nós bem lembramos lá no episódio da morte, quem nos dá amanhã não garante a tarde. Quem nos dá a noite não garante amanhã. Exatamente. Cara, e é isso, é isso. Eu vou advogar de novo que se você é ansioso, começa a rezar que passa, larga a mão de falar besteira por aí, buscar os remédios doidos da internet. Reza. Não gosto de rezar, oração do coração. Reza Ave Maria. Ave Maria é perfeita. Mas eu sou consagrado, eu não posso pedir pra mim. Teu ovo que você não pode pedir. Você deve pedir, cara. Você acha que só por... pessoas que falam, não, mas eu sou consagrado, eu não posso rezar por mim. É a mesma pessoa que fala, mas por que eu vou rezar se Deus já sabe o que eu preciso? Caramba, Deus mandou você pedir. A grande questão é, se você pede uma coisa boa, a chance de você conseguir é maior porque você tem Nossa Senhora. Se a coisa que você pede é ruim, você vai levar uma chulapada. Fim de papo. Sim, e lembrando... É louco. E lembrando também que não é todo tipo de ansiedade que será curada na oração. Como a gente disse, tem o limite clínico. E aí que é esse o grande X. Não é que assim, a gente está falando aqui aos 4 cantos que você vai curar toda a sua ansiedade com a oração. É possível? É um caminho. Mas existe também a parte biológica, existe também a ansiedade clínica. E aí tem alguma coisa no seu corpo que está gerando muito cortisol e por isso, volto a repetir aqui, exaustivamente, procure um psicólogo, um psiquiatra, alguém que cuide desse aspecto que realmente ajuda. E a oração ela vem para complementar esse tratamento também. Porque daí a oração você tem que rezar de qualquer jeito, né? Exato. No tratamento ou sem, você não se escapa. Exatamente. E é engraçado que a gente tem que repetir a falar o óbvio, né, cara? Fica inconformado. Pois é, porque também depois a gente fica, não, somos os curandeiros espirituais aqui. Eu sou os puritanos. Vai tomar no... Pois é. Não, mas é interessante que a gente fale, porque até eu tô revisando um livro que fala justamente disso, dessa união entre as duas terapias, tanto a psicológica quanto com a oração. Então isso é importante. Importantíssimo. Porque de fato Deus criou o corpo junto com a alma, né? Exato, exatamente. Corpo e alma tem que pegar as duas coisas ali. Então é interessante isso. E já digo, se estiver ansioso, gente, não toma café, vai piorar. Vai dar ruim. Cara, você acabou com a minha cura. Eu tomo tanto café que eu fico anestesiado. Você vai pela via contrária, né? Sobrecarrega o café e de tanto cortisol ele para, ele desiste, né? Me dou uma overdose. É igual quando eu tô muito bravo, eu vou ouvir heavy metal, cara. Mas uma coisa que eu não entendo, cara, é um desabafo mesmo meu. Eu só tenho energia pra fazer as coisas quando eu tô bravo, né? Movido pela força do ódio. Mas, cara, por quê? Pra quê? Eu não posso usar coisa boa, só posso usar coisa ruim, velho. Parece melancólico. Não, pera.
É, mas é isso. E também, e como eu acho que a dica, eu acho que a grande dica que eu vi também no artigo que eu li ali sobre como achar esse limite, né? Porque, poxa, como que eu vou saber até que ponto que eu tô ansioso ou eu tô deixando as coisas com muito peso ou realmente é algo do meu corpo? A dica é muito simples. Quando isso te impede de ser exatamente aquilo que você é. Se está gerando um grande impedimento, sei lá, como o Rodrigo deu exemplo da crise do trabalho lá, tal, se está te impedindo realmente de fazer alguma coisa que é o seu dever, procura um médico, cara. Procura. E aí que tá, é um impedimento que realmente atrapalha. E isso fica muito nítido quando a gente olha focado naquilo e fala, pô, eu travei nessa hora. Por que eu travei? Pô, tá travando muitas vezes ali. Peraí, tem algo errado. Então, esse é o limiar. Analise isso e aí procura a ajuda necessária. E na dúvida, não tenta fazer autodiagnóstico, cara. O autodiagnóstico é uma bosta. Mas aí também, se alguém precisar de indicação de psicóloga, eu indico com a mão nas costas? Como que eu falo isso? Sem medo de errar, eu tenho a minha indicação. Foi a pessoa que me ajudou. Uhum. E querendo ou não, filho, a gente não resolve as coisas, principalmente quando tá ansioso por conta própria. Não rola. Não rola. Exatamente. E peça ajuda, né? É o pedir ajuda mesmo. Você vê que tá difícil, procura um amigo também ali, ou algum amigo sensato que ajude, que vai te dar a dica certa. Então... mas escolhe aquele amigo que não vai ficar com medo de te magoar, tá? Porque às vezes a gente precisa ser um pouco mais duro. Uhum. Eu falo com isso. Quem vai fazer carinho na sua cabeça não é a pessoa que vai com osso pra guerra. Exatamente. Bom, é isso aí, né? É isso. Olha, eu tava ansioso pra chegar no fim, cara. Deu uma hora cravado. Bendito seja Deus. Finalmente. Finalmente. Sabia que esse dia chegaria. Então vamos logo antes que dê 1h01. Os cortes vai dar... os cortes vai ficar 50 minutos, vai estar ótimo, tá? Não, maravilhoso. Vai dar 1 hora certinho. Então, Rodrigo, é isso aí. Alguma consideração final? A minha consideração final é justamente, cara, não seja autossuficiente, meu amigo, procure ajuda, não tenha medo de conversar, de se abrir. Escolhe uma pessoa e se abre. Pronto, fim de papo. Viver de ansiedade não é legal. Daí você vai acabar num lugar não muito legal, se for pro inferno, se ferrou. Exato. Exatamente. Então, diante de tudo isso, antes que os ansiosos fiquem esperando esse final de programa, então declaro encerrado mais um podcast. Rodrigo, muito obrigado aí. Peço desculpas também se eu falei alguma asneira biológica aqui. Também, acredite, não sou da área. Fiz uma longa e extensa pesquisa de ler um artigo ali que me encantou, tá? Então me reservo o direito de falar merda, tá? Não será a primeira, não será a última, tampouco a enésima, mas tá aí. Mas cara, e existe muito conteúdo bom na internet, cara, só que é difícil você achar em português, cara. Exatamente. É sofrido. Mas é isso aí. Então, a todos os ouvintes, muito obrigado por permanecerem até aqui. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Falou, valeu, mano, é nóis. Falou, até mais.